Aqui estamos mais uma vez, pela graça e pela bondade do nosso grande e eterno Deus, adentrando em vossos lares com mais um programa de vida, de fé e de esperança. De coração mesmo, o nosso muito obrigado pela tua audiência, para com a tua sintonia, para com este programa. E o programa de hoje não deixa de ser um programa especial. Que vocês sejam grandiosamente abençoados e fortalecidos no amor, na graça e na paz do Senhor Jesus. Portanto, você que assiste o nosso programa, você que está perto, você que está longe, onde quer que você esteja, sejam bem-vindos em mais um programa que transmite vida, amor e esperança do coração de Deus para o teu coração. Queria fazer uma leitura em Romanos, capítulo 8. Romanos 8, 28. Amém? A palavra diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, porque os que Dante conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Essa palavra, porque as pessoas entendem de uma maneira, quando você fala todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, às vezes quando nós lemos essa palavra, nós já achamos que são coisas só boas. Eu queria dizer nessa noite que eu tive que passar por uma prova, tive que passar por um vale, e muitas vezes não é da maneira que nós pensamos que é. Então que essa palavra nós possamos ver ela de uma maneira diferente, que quando diz todas as coisas, são as coisas que Deus permite também, que às vezes não vem alegrar o nosso coração, mas que o final vai ter um final bom, dentro da vontade, no centro da vontade de Deus, né? E graças a Deus eu pude entender isso, né? Realmente eu tive um novo nascimento. Eu sempre falo que a minha data de nascimento é dia 20 de março de 2008, né? Eu bati nessa data, em 2008. Então, estou fresquinho na fé. Até porque nasci num lar evangélico. E eu só vim conhecer Jesus em 2008. E às vezes eu me pergunto, mas como pode? Eu via Jesus de uma maneira diferente. Eu vinha na igreja porque meu pai falava, você precisa ir, você precisa ser uma pessoa ofertante, dizimista, e eu fazia tudo isso, e Deus me abençoou por isso, Deus me honrou. Só que eu não conhecia Jesus da maneira que eu devia ter conhecido. Perdi muito tempo, mas nunca é tarde para ser feliz. Eu nasci em Londrina, tenho 2 filhos, sou casado com a Janaína, uma mestiça desse tamanho assim. Eu queria colocar um vídeo antes que eu começasse a falar, e esse vídeo vai ter uma abertura com o apresentador, e eu queria que você visse. Essa história ela teve uma repercussão muito grande, e chegou até em rede nacional. Em Londrina teve uma repercussão muito grande, e tem um vídeo também de uma motocicleta, ela vai atingir uma velocidade até um pouco alta. Eu queria que você colocasse esse vídeo para mim. De hoje, uma história real, uma história de um motociclista que em alta velocidade bateu em um automóvel e foi arremessado por 90 metros. Ele viu a morte de perto e vai nos contar essa história. Acompanhe.
Gosto de mostrar esse vídeo porque eu batia um pouquinho mais que essa velocidade. E esse vídeo foi feito poucos dias antes do meu acidente. Era eu que estava pilotando essa motocicleta. Então as coisas acontecem na nossa vida e às vezes nós, tão rápido, nós não entendemos, né? Mas no final vocês vão entender que para cada coisa Deus tem um propósito. Eu tenho que falar um pouquinho da minha infância e da minha juventude para vocês entenderem por que eu estava nessa velocidade, né? Eu nasci, como eu disse, venho de uma família bem humilde. Minha mãe dona do lar, meu pai trabalhava numa empresa de ônibus e eu tive que começar a trabalhar muito cedo. Então, com 8 anos, eu vendia coxinha no bairro da Vila Casone. Quando eu fiz meus 10 anos, eu montei uma caixinha de engraxar sapato. Eu engraxava sapatos no calçadão de Londrina. E quando eu fiz meus 12 anos, eu comprei minha primeira motocicleta, uma Yamaha cinquentinha. Quem já teve aqui uma Yamaha cinquentinha? Bastante gente. Mas aquilo lá dava muito trabalho, né? Quebrava sempre, fazia um barulho, ficava com o cabelo cheirando óleo. Mas foi minha primeira motocicleta. Eu não parei mais, fui trocando de motocicletas. Mas em 2013 eu conheci um grupo de motociclistas. E esse grupo fazia alguns passeios e tinha alguns hábitos de se encontrar nas noitadas. E eu comecei a fazer parte desse grupo. E eu comprei uma motocicleta na época, 2005. E passou um tempo, eu já bem arrogante, eu fui mudando meu comportamento, sabe? Tá junto com aquelas pessoas foi mudando meu comportamento. Eu passei a consumir bebida alcoólica, eu comecei a chegar tarde em casa, comecei chegando meia-noite, 2 horas, 3 horas da manhã. Por algumas vezes eu posei fora de casa e com isso o relacionamento entre eu e a minha esposa ficou muito complicado. Eu perdi o amor pelos meus filhos, eu já não participava mais dos campeonatos, dos jogos, aquelas festinhas, né, onde os pais ali se encontravam, eu já não queria estar. Não queria estar mais muito com a minha esposa, para mim eram os meus amigos. E bem nessa época eu quis comprar uma motocicleta nova, em 2008, e eu lembro que a minha esposa ela tinha guardado um dinheiro, era a esperança talvez de salvar o nosso casamento. Ela tinha um sonho de pegar esse dinheiro e fazermos uma viagem, somente eu, ela e meus 2 filhos. E mais uma vez eu decepcionei ela. Eu comprei uma motocicleta nova. Dei a que eu tinha e esse dinheiro eu comprei uma motocicleta nova. E bem nessa época, minha sogra é uma pessoa assim, bem comunicativa, bem alegre, me incentivou a comprar a motocicleta. Ela descobre um câncer. Foi retirado 2 tumores da cabeça dela e ela foi desenganada pelos médicos e teve que fazer um transplante de medula em São Paulo. Isso foi tudo muito rápido. Em questão de 1 mês e meio, ela estava já totalmente sem os cabelos, perdeu mais da metade do peso que ela tinha. Mas eu fui levar ela até São Paulo. Eu consegui um alojamento para que ela ficasse. Lá em São Paulo, eu comprei um capacete, que até então nunca tinha usado um capacete tão bom, um italiano, um AGV. Comprei um protetor de coluna que eu nunca tinha usado também. E eu lembro-me quando eu voltava de São Paulo para Londrina, dentro do meu carro, eu briguei com Deus, eu questionei Deus. Eu falei, puxa, como que Deus é ingrato, como Deus é injusto? Minha sogra, uma pessoa tão alegre, feliz, me incentivou a comprar essa motocicleta e agora descobre esse câncer em menos de 1 mês e meio. O médico não deu nenhuma chance de vida para ela. E saber que poucos dias depois eu passaria por uma situação pior do que a dela, como foi o que aconteceu. Eu não vi a hora de chegar em Londrina e mostrar para meus amigos aquele capacete novo. Já estava com a motocicleta 2008. E eu lembro que nós nos reunimos em um posto de gasolina em Londrina, grupo de 20, 30 motociclistas. E nesse dia nós estávamos lá nos 20 mais ou menos. E já pronto para sairmos, chegaram 3 motociclistas, eles não faziam parte do nosso grupo. O pessoal ficou até meio assim, chateado, porque era um grupo fechado. Mas aceitamos, eles chegaram ali, estavam com motocicletas 1000 cilindradas, todos equipados também. Nós tínhamos o hábito de fazer uma oração, pedir ali uma proteção de Deus da nossa viagem. Nós demos as mãos ali e oramos e saímos. E eu lembro que eu passei o pedágio de Rolândia e a primeira coisa que veio na minha mente foi ultrapassar 2 amigos que estavam na frente. Quem anda atrás das motocicletas, aqueles pneus, eles grudam demais as pedrinhas.
e aquelas pedrinhas poderiam riscar meu capacete novo. Então ultrapassei esses dois amigos, eu estava liderando o grupo. E eu lembro que eu fiz a última curva, a curva da Penac. Nós fazíamos ela mais ou menos 150, 170, e logo tem uma reta, tem um pontilhão, e ali tem uma descida. A velocidade era 110 km por hora, hoje reduziram. E ali eu enrolei o cabo da motocicleta, e quando eu já estava mais ou menos uns 270, vinha um Gol de frente, e esse Gol resolve entrar do meu lado direito, numa banca de fruta. Então eu nem vi, eu bati de frente com esse Gol, meu braço foi arrancado na coluna do lado esquerdo na hora, eu perdi meu braço inteiro, a minha perna, eu creio que bateu no teto também, porque o teto do carro estava enrugado, quebrou o para-brisa, e eu voei aí uns 5 metros de altura e fui arremessado a 95 metros de distância. A minha motocicleta, ela se partiu em 3. A parte traseira caiu em uma curva de nível, 145 metros de distância. Vocês vão ver na foto depois. Eu caí ali praticamente sem vida. Meus dois amigos estavam vindo atrás, um conseguiu pegar a pista contrária do lado esquerdo, não vinha vindo nenhum carro. O outro pegou o acostamento, também conseguiu escapar ali daqueles pedaços de motocicleta. Infelizmente, há uns 4 anos atrás, esse que estava do meu lado esquerdo, um acidente muito grave vindo para Camboriú, ali em Baú, eles colidiram com um caminhão, morreram 2 e a menina que estava dentro do caminhão, só para vocês terem uma noção. Uma família destruída, 2 caixões lacrados, deixou 3 filhos, o outro filho já adulto, netos, mas Deus me deu o livramento. E eu caí ali praticamente sem vida. Eles não tiveram coragem de parar, porque a cena era feia, sem o braço, essa perna totalmente virada para trás. Foi chamada uma ambulância, essa ambulância veio muito rápido, a ambulância da Via Par, eu creio que talvez uns 4 minutos, só que ela veio sem médico, veio somente o motorista e o socorrista. Daqui a pouco vocês vão entender como que Deus trabalha nas nossas vidas. E ali foram chegando os motociclistas, ele me dando os primeiros socorros. E vai ter uma surpresa depois. Eu queria que você colocasse o vídeo da matéria jornalística. Vocês observam que o jornalista, ele fala no começo da matéria, ele não morreu. E no final da matéria ele fala de novo, ele não morreu. Porque a notícia que chegou em Londrina, para todo mundo, meus clientes, meus amigos, que eu tinha morrido. E pelas fotos vocês vão ver que realmente assim não tinha condição nenhuma, se não fosse a mão de Deus. Um empresário londrinense por pouco não perde a vida. Ó, a família acabou de me ligar aqui falando: Camargo, por favor, fala no programa que ele não morreu. Em que pese o acidente tenha sido gravíssimo, gravíssimo. O Roger, fala Rogério, ninguém sabe nem quem que é, né? O Roger, dono da Roger Pneus, foi vítima de um acidente muito feio, registrado durante este final de semana, no sábado mais especificamente. Ele estava indo com amigos, diversos motoqueiros, eles têm um grupo que andam com motocicletas, e nesse grupo estava o Roger. O Roger, infelizmente, a uma velocidade que ainda não foi calculada, pelo menos a princípio, bateu contra um veículo que teria feito uma conversão, não sei de que forma, se inadvertida, se errada, ou se ele achou que dava tempo de passar e a motocicleta acabou batendo contra esse carro. A verdade foi uma só. Ele perdeu o braço esquerdo, não sei em que altura, não sei como é que foi a amputação, mas o braço esquerdo dele houve amputação. E a perna esquerda só não tiveram que amputar também, porque na hora lá, daquelas pessoas que faziam parte do grupo, tinham 3 médicos. E os médicos, na hora, amigos de jornada de motociclista do Roger, pararam e deram um primeiro atendimento a ele. Ele foi encaminhado para Arapongas em estado gravíssimo, correndo risco de morte, inclusive no sábado. Mas depois da cirurgia, depois de estancarem as hemorragias todas, felizmente ele estabilizou. Ele continua internado, o estado dele ainda requer muitos cuidados, mas a princípio não corre risco de morte. Pelo menos esta é a última informação que a família nos traz. A pancada foi muito feia. Você vai observar aqui, ó, como é que ficou a motocicleta. E pelos estragos nela, calcule o que aconteceu com a vítima.
Pai do céu, olha o que aconteceu com a motocicleta, hein? A informação que eu tive da família do Roger é que ele tinha adquirido um capacete diferenciado, um capacete com uma proteção maior. E olha, se não fosse a utilização desse capacete, se ele estivesse com aquele capacete em piniquinho aberto, eu não sei não, viu, mas eu tenho a impressão que ele não iria aguentar tantos ferimentos provocados. Olha a moto como é que ficou, amigo, o carro como é que ficou arrebentado, hein? Por estas imagens aí dá para perceber mais ou menos a velocidade que se executava ali na hora, né? Que paulada, hein? Que pancada. O Roger está internado, perdeu o braço esquerdo, mas não corre risco de morte, ele não morreu. Ao contrário do que muitos pensam, do que estão ligando, inclusive, para a família dele para falar a respeito, viu? Vocês viram que não sobrou muita coisa do carro e muito menos da motocicleta. Mas graças a Deus eu estou aqui para poder contar a história para vocês. Amém? O jornalista, ele acertou quando ele disse 3 médicos. Ele só errou quando disse amigos de jornada, porque aqueles 3 motociclistas eram justamente aqueles 3 médicos que estavam lá, eram justamente aqueles 3 motociclistas que saíram conosco de Londrina. E nós não os conhecíamos. E eram 2 médicos gastro e um cardiovascular. E daqui a pouco vocês vão entender por que essa ambulância veio somente com o motorista e o socorrista. Eles foram me dando ali os primeiros socorros. Como eu disse, meu braço foi arrancado na hora. Aquela artéria foi rompida, a minha perna também, perdi mais da metade do meu sangue. Fui colocado dentro daquela ambulância, e o trajeto de onde eu bati até o hospital, 1.500 metros. Hospital João de Freitas. Aquele médico foi dentro da ambulância, me dando ali os primeiros socorros. Um amigo foi segurando meu braço direito, conversando comigo. E uma coisa marcou muito a vida dele, foi quando eu perguntei para ele: por que você não segura meu braço esquerdo? E ele não sabia o que me responder na hora, mas ele falou: olha, seja forte, você perdeu seu braço esquerdo. E ele disse que eu não chorei, ele disse que viu meus olhos encherem de lágrima, mas uma força muito grande saía de dentro de mim. Com certeza Jesus estava ali comigo. Fui recebido naquele hospital em código 4, para quem não sabe, código 4 é morto. Eu tive uma parada bem na porta do hospital, o motorista da ambulância, ele me deixou praticamente morto. Foi recebido dali para dentro, estado crítico, mas conseguiram ali controlar toda aquela situação. E a minha perna foi colocada alguns pinos, ela não foi amputada na hora, ela estava perfeita. Mas do 2º para o 3º dia, a doutora chegou para minha esposa e disse: olha, nós vamos ter que amputar a perna do teu esposo também. Ela necrosou. E esse é o momento assim mais difícil, sabe? Porque nós tínhamos 13 anos de casado. Mas como eu disse, nós tínhamos 9 anos de namoro. Então a gente se conhecia desde a adolescência. Eu sempre fui muito impaciente, muito acelerado. Gostava de desafios, gosto até hoje. E eu creio que dentro do coração da minha esposa veio a seguinte pergunta: o que eu vou dizer para ele quando ele acordar? Porque até então eu não sabia o que tinha acontecido. Eu estava consciente, mas eu não sabia o que tinha acontecido comigo. Mas Deus é maravilhoso. Deus, ele preparou o coração da minha esposa, preparou o coração dos meus filhos, e por mim ele fez muito mais. Trocou meu coração por um coração novinho, né? E eu lembro-me que no trajeto também, outra coisa marcante, aquele médico pega o celular e começa a ligar para o hospital. E qual a surpresa? Aquele médico fazia plantão no Hospital João de Freitas. Ele é de Londrina, tem clínica em Londrina, mas ele fazia transplante de coração lá no João de Freitas. A especialidade daquele médico era veias, artérias e o coração, que é o órgão vital do homem. Sempre falo que Deus enviou 3 anjos, né? E esse momento da amputação da perna foi muito triste para minha esposa, mas era ou amputar a perna ou correria o risco de morrer. E aí foi amputada a minha perna. E o momento assim que eu gosto de compartilhar foi quando eu acordei na UTI. Esse momento ficou marcado na minha vida. E eu não esqueço jamais aquele momento, sabe? Eu estava ali naquela UTI, eu lembro-me quando abri meus olhos pela primeira vez, consciente.
aquelas paredes bem branquinhas, aquelas lâmpadas fluorescentes, tudo muito clarinho. E a primeira coisa que eu vi foi um frasco de soro do meu lado direito. E eu olho do meu lado esquerdo, do lado do meu peito, mais um frasco uma bolsa de sangue e uma agulha aplicada no meu peito. Eu vi que eu estava em um hospital. E eu olho assim do meu lado esquerdo, não vejo a minha perna, não vejo o meu braço. Eu vi um pedacinho só do meu braço enfaixado. E eu olhei assim por cima da minha barriga, eu também não vi a minha perna. Eu vi um pedacinho só da minha coxa enfaixada. E esse momento eu estava sozinho. E eu lembro-me como se fosse hoje, aquelas lágrimas quentes assim correram no meu rosto. E elas morreram no travesseiro e não tinha ninguém para enxugar aquelas lágrimas. Mas nesse exato momento Deus me leva para um lugar muito bonito. Ele me mostrava um lugar assim ornamentado com flores. Muitas pessoas assentadas assim como vocês estão. E Ele me mostrava eu lá na frente, compartilhando com aquelas pessoas o grande livramento que Ele tinha dado para a minha vida naquele dia. E isso foi algo assim que marcou a minha vida. Porque naquele momento eu não tive um sentimento de perda. Perdi meu braço, perdi minha perna, não. O sentimento que veio foi que eu ganhava minha vida de volta. O sentimento que eu ia ver meus filhos crescerem, se formarem, que eu ia conviver momentos felizes com a minha esposa, no qual eu tenho convivido hoje. E o motivo maior da minha alegria foi que Deus colocou dentro do meu coração um amor assim imenso pelas pessoas que ainda não conheciam Ele, não conhecem Ele. Então eu pude chorar nesse momento de alegria. Eu sei que veio muitas pessoas aqui que não são dessa igreja, talvez nunca entraram numa igreja evangélica, e talvez você não entenda o que é acordar de um sonho, sair perfeito de casa e acordar na UTI de um hospital, sem o braço, sem a perna, e dizer que chorou de alegria. Foi esse o sentimento que Deus colocou dentro do meu coração, um sentimento de gratidão. E naquele momento Deus trocou aquele coração de pedra, aquele coração daquele homem adúltero, ímpio. Eu me tornei uma pessoa arrogante, me tornei uma pessoa ruim, má, mas eu não sabia que Jesus me amava tanto, daquela maneira. E eu aproveitei assim essa oportunidade, e de lá para cá Deus tem abençoado a minha vida. Minha vida mudou completamente. E eu saí daquela UTI com apenas 8 dias. Jesus é tremendo. Ele faz coisas na vida de um homem que é inexplicável. Somente conhecendo mesmo, verdadeiramente esse Deus, nós podemos falar do amor dele. E eu lembro que eu fui para o quarto, e no 8º dia minha esposa levou um MP3, e nesse MP3 tinha algumas músicas evangélicas. E a primeira música que eu coloquei no fonezinho de ouvido foi a música Deus é Fiel, do Nani de Azevedo. Mais uma vez Deus falando no meu coração. E eu vou cantar um pedacinho dessa canção. Se você souber, canta comigo. Essa canção diz assim: sim, Deus é fiel para cumprir toda a palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda a promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração.